Tema de hoje: a vida continua. No meio da mensagem você vai entender a razão dessa expressão. Para entender o texto que nós vamos estudar hoje, que vamos estudar a profecia de Obadias, eu preciso colocá-los no contexto histórico dessa profecia. Depois daquele tempo áureo de Israel, com os governos de Saul, Davi, Salomão, onde eles se expandiram muito e se tornaram uma grande nação, houve um cisma, de modo que a nação se dividiu em duas, Reino do Norte e o Reino do Sul, e o Reino do Sul, então, passou a se chamar Judá. Por isso que às vezes você vê o nome Judá, Israel, tudo mais, mas se refere agora ao Reino do Sul. Muitos anos depois, porque o Reino de Salomão, por exemplo, é perto do ano 1000, você sabe que na contagem antes de Cristo ela vem ao contrário, não é? Portanto, depois do ano 1000 são os números menores, ou seja, nós estamos agora no ano de 586. Em 586, Judá foi invadido pelos exércitos da Babilônia. E aqui algumas figuras tentando representar esta invasão. Entenda-se Jerusalém, a capital, sendo invadida. As muralhas foram destruídas. O grande templo construído por Salomão, totalmente aniquilado. As casas bonitas que haviam, as grandes construções que Salomão fez, todas destruídas completamente, saqueadas as riquezas, mataram muita gente. Os que sobreviveram, na sua maioria, os nobres, aqueles que eram artesãos, aqueles que tinham alguma ciência, os melhores da nação, em torno talvez dessa cidade, só em torno de 10.000 pessoas do governo da cidade, levados cativos para a Babilônia. Detalhes, outros cativeiros em outras levas já haviam existido, essa foi a última delas. A cidade completamente destruída. E para você ter uma ideia do clima que ficou, de ver tudo aquilo que era algo suntuoso, bonito, belo, agora na miséria, há um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, onde o profeta, presente naquela situação, narra todo aquele amargor, aquele gosto amargo que ficou na boca de quem continuou lá. Porque pequenos camponeses continuaram ali ao redor. Num lugar agora que já não havia mais comércio, num lugar agora que já não havia mais, já não era mais uma rota para grandes viajantes, pobreza, miséria. Jeremias chega a dizer assim que eles precisavam pagar pela água que eles bebiam, coisa que naquele tempo era algo impossível de se pensar. Obadias é um desses que fica por ali. E percebe esse amargor todo daquela nação que estava numa situação caótica. Ele fica no meio daquelas pessoas que não foram deportadas e viveram dias terríveis de escassez e falta de infraestrutura. Mas o que machuca mais o Obadias, e que você nota que está assim amargo na sua maneira de ver, é que agora que passou isso tudo, vem algumas lembranças. E uma delas é o seguinte: a falta de solidariedade de um povo vizinho, o povo de Edom, que deu as costas para ajudar naquele momento terrível e deu ainda as mãos para os babilônios que invadiram aquele território todo. E por que esse amargor todo? Porque não era esperado isso deles. De fato, eram povos irmãos. Para você entender melhor, no passado você já ouviu falar de Abraão? Teve o seu filho Isaque. Isaque teve 2 filhos, eram gêmeos, Jacó e Esaú. Israel é o nome de Jacó. Edom
é um apelido de Esaú. Judá é uma das tribos de Jacó. Então eles eram parentes, eram descendentes da mesma raiz. Esse apelido de Esaú, Edom significa vermelho, veio exatamente naquele momento em que Esaú, morto de fome, pediu para Jacó para dar a sopa que ele estava tomando ali, aquela coisa vermelha, talvez apimentada, gostosa, ele com fome queria aquilo e trocou por aquele prato de sopa. Em Gênesis 25:30 diz assim: pediu-lhe, dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho, esse se tornou o apelido dele. Judá e Edom, então, eram povos irmãos, e no momento de calamidade, da desgraça, o que a gente espera da família? Compaixão, simpatia, solidariedade. Se Edom fosse um povo pequeno e fala, não quero me meter contra os babilônios, porque eram milhares o exército deles, era um império contra nós que somos pequenininhos, mas, entenda bem, não dá para Judá defender Judá, mas o que Edom fez não foi isso. Ele se uniu aos babilônios. Eles não só viraram as costas num tempo de luta, coisa que a gente não imagina que isso possa acontecer, mas não deveria, mas aconteceu. E mais do que isso, ajudaram inclusive na invasão. Eu vou ler um trecho de Obadias para você ter uma ideia de como isso se dava. Obadias, os versículos 10 ao 14, diz assim: o Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade, tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês também fizeram as mesmas coisas. Mas vocês não deveriam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deveriam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deveriam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém. Nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens, não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, e nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. Edom era um lugar onde aqueles moradores, eles tinham um certo privilégio geográfico com relação a guerras e invasões de exércitos. Os grandes exércitos chegavam com carros de guerra, mas em Edom, carro de guerra não adiantaria nada. Era um povo especializado em morar em montanhas rochosas. Olha alguns desses lugares aqui, por exemplo. Essas são ruínas de Edom. Talvez conhecido por vocês, um lugar que hoje é uma das 7 novas maravilhas do mundo, Petra, fica exatamente lá. É a antiga terra de Edom, mais tarde também conhecida como Idumeia, quando os nabateus, que eram os árabes, invadiram ali. Então essas construções feitas nas rochas, na verdade, isso aqui era como era provavelmente, é um desenho de como talvez fosse Edom naquele tempo, e a modo de irrigação inteligente que eles bolaram, e eles moravam assim, nessas rochas. Difícil muito para um exército vir e invadir. Por isso na profecia fala, ainda que você se esconda nas rochas e suba como uma águia, eu vou te derrubar de lá. Eles construíram essas cidades todas em montanhas e penhascos, cercadas de vales estreitos e profundos, muito difícil para uma invasão militar. Então os edomitas, como conheciam melhor também aquela região, muito próximo, ficava bem ao sul de Judá, quando os invasores vieram de longe e invadiram Judá, alguns judeus fugiram. Como os edomitas conheciam as rotas de fuga,
ficavam nessas rotas de fuga, aprisionavam os fugitivos e depois entregavam esses fugitivos aos babilônios para serem escravizados ou até mortos. Por isso que Obadias fala algo com muito amargor. E ele diz assim, Obadias versículo 15: ai de vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros, será feito com vocês. Algo como assim, ninguém fica impune pelo que faz na vida. Todo mundo paga pelo que fez. Quem estuda direito já ouviu a lex talionis, lei do talião. Olho por olho, dente por dente. O que você fez, vai ser feito com você também. Assim via Obadias. Assim aquele povo amargurado de ter sido traído pelos próprios familiares se sentiu. Mas, sempre tem um mais. Que tal olhar do outro lado? E os edomitas? Será que eles eram tão maus assim? Por que eles agiram dessa maneira? Muitos anos antes, um grupo de hebreus, saindo do Egito, sob a liderança de Moisés, foram passar pelas terras de Edom, e os edomitas, não querendo se comprometer ali, exatamente porque havia uma fuga do Egito, e eles eram vassalos do Egito, não permitiram ali a passagem daquele povo por suas terras, mas teve uma orientação de Deus para aquele povo de Israel. Livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 e 5. A orientação que Deus dá para os israelitas é a seguinte: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Era uma das cidades, Selá, Seir, eram cidades edomitas. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma das terras deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Em outras palavras, um recado para Israel: vocês vão passar por lá, fica na tua terra, é deles, não façam guerra, porque eu não vou estar do lado de vocês nessa guerra, porque essa terra é deles, vocês não vão conquistar essa terra, a terra de vocês é outra, é mais acima ainda. Era uma orientação para não criar brigas com os descendentes de Esaú, e também uma orientação que Israel nunca deveria tomar posse das terras de Edom. Mas não foi isso que aconteceu em diversos momentos da história. Depois, quando Israel tomou posse da terra, começou a conquistar povos vizinhos. Nos períodos do governo de Davi, por exemplo, principalmente de Salomão, eles tomaram posse de todos os reinos, ou as cidades, estados vizinhos que haviam deles. Dentre eles, o que Deus tinha dito para não fazer, os edomitas. Em 1 Reis 11:15 fala que quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, comandante do exército, exterminara todos os homens de Edom. Entenda essa expressão, que não são todos os homens, todos os do sexo masculino, mas todos os homens da linhagem real de Edom. Destronaram o rei e mataram os da linhagem real, mas um escapou, um tal de Haddad, e fugiu para o Egito, e uma parte da corte junto com ele. E depois, muito tempo depois, quando ficou sabendo que Davi morreu, começou a fazer pressão contra o governo de Salomão, que tinha assumido o trono depois de Davi. Em 2 Samuel 8, versículo 13 e 14, diz assim que Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu guarnições militares em todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas.
Esse morticínio aconteceu não diretamente por Davi, como sugere esse texto, por isso que eu coloquei ali o texto de Crônicas embaixo, porque foi Abissai, filho de Zeruia, um dos chefes do exército de Davi, quem fez isso. Mas colocou, inclusive, aquelas patrulhas controladoras, não é? Lá no Morro da Rocinha do Edom. E dominaram o lugar. Deus tinha dito o quê? Eu não vou dar para vocês sequer um espaço de um pé dessa terra. Não é para vocês fazerem isso. Essa terra é dos edomitas. Mas no passado, os judeus fizeram isso. Então você nota que compaixão e fraternidade, na verdade, não existia para ambos os lados. Na profecia de Obadias, ele está num outro tempo, bem depois, quando os edomitas dão o troco, né? E ele está assim, como que dizendo, Edom, você vai levar o troco. Só que os edomitas estão dizendo, não, nós estamos dando o troco. Quando se carrega ódio no coração, a pessoa só vê o erro do outro e nunca enxerga os seus próprios erros. Diante disso, cai bem as palavras de Jesus aqui. Porque você sabe que essa lei do talião, por exemplo, olho por olho, dente por dente, foi Jesus mesmo que falou. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente, todo mundo ouviu, falou, não vai ser assim não. Não é assim. Se alguém bater numa face, vira outra. Não quero guerra. Não é para ser dessa maneira. Num outro momento, Jesus fala assim, em Mateus capítulo 7, no versículo 3 ao 5, ele fala, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa palavra de Jesus se aplica aqui. Um povo acusando o outro, vocês nos tripudiaram o outro, não, foram vocês que nos fizeram, vocês não deveriam ter se aliado aos inimigos e ter nos derrotado, mas vocês foram os nossos inimigos no passado, enfim. Reconhecer os próprios erros é uma atitude nobre, e essa nobreza não tinha nem em Edom e nem em Judá também. Porque uma das coisas que Obadias, que estava azedo, não se tocou também, e que já Jeremias, como profeta, tinha chamado a atenção disso, é que Jerusalém foi destruída como castigo sobre eles. As maldades que eles fizeram. Então eles estavam também colhendo o que eles mesmos tinham plantado. Eles estavam com uma trave no olho deles, apontando o erro do Edom. Algumas lições, então, diante desse cenário, para mim e para você, que podemos tirar dessa história que vimos hoje aqui de forma resumida. Começo com algumas perguntas diretas para você. Como andam os seus relacionamentos? Você tem problema com alguém? Você entendeu a expressão problema? Falou nessa pessoa, engasga. Alguém chega para você e fala, você precisa ligar para fulano. Você, depois eu ligo. Sabe aquela? Tocou o celular, apareceu o nome, deixa tocar. Cai na secretária eletrônica. Não, eu não tenho problema com ninguém. Alguém tem problema com você? Lembre-se que no passado, Israel e Edom eram irmãos. Agora eles eram vizinhos e inimigos. Vamos então tirar algumas lições daqui. Primeira delas, resolva as questões do passado que ainda te incomodam. Vamos aproveitar que é fim de ano e vamos limpar a casa.
Vamos tirar dos armários as tranqueiras? E eu estou me referindo às coisas que você está acumulando na tua alma ao longo desse ano. Vamos limpar a nossa casa? O grande problema entre Israel e Edom é que eles não sabiam resolver problemas do passado. E a vida de muita gente é igualzinha, está enroscada por causa de coisas do passado ainda não resolvidas, e essas coisas ficam igual âncora na vida da pessoa, segurando, a pessoa quer correr, tem aquele troço lá, segurando. Tem aquele assunto que precisa ser resolvido. Aprenda a perdoar gente que ofendeu você, querido. Ao longo da nossa vida, nós vamos ser feridos algumas vezes. Bem-vindo à humanidade. Bem-vindo à humanidade. Algumas vezes intencionalmente, outras não. Tem gente que vai ferir você que nem notou que te feriu. Foi? Pisei em você, pisei no teu pé? Não notei. Emocionalmente vão te ferir e não notaram. Algumas intencionalmente. E a dica de Jesus é: não tente se vingar. Israel invadiu Edom e Davi foi lá e dominou Edom, porque Edom não deixou eles, quando lá atrás, na época de Moisés, não deixou eles passarem ali, quando eles estavam fugindo do Egito. Agora vem Babilônia invadir Judá, o Edom falou: não, agora vocês aqui não vão passar por aqui, nós vamos pegar vocês. E nós estamos felizes que Babilônia está destruindo vocês. E um fica dando troco para o outro. Um detalhe só, tá? Um parênteses histórico aqui. Essa história não acabou aqui. Anos depois, os árabes, chamados nabateus, invadiram Edom e dominaram ali, ao ponto de eles perderem algumas de suas cidades. Anos depois, no período dos macabeus, por exemplo, Judá de novo invadiu Edom e destruiu Edom. Quando vêm os romanos juntam a Idumeia, que já não chamava mais Edom, mas chamava Idumeia, junta aquilo à grande Palestina. Herodes, por exemplo, era de Edom e governava Israel. Só para vocês terem uma ideia, a bagunça histórica que ficou, porque lá atrás, parece que dois irmãos não se resolveram muito bem, Esaú e Jacó, e os seus familiares permaneceram dessa maneira. Então, não busque revanche, porque revanche dá nisso. Não busque retaliação contra quem lhe ofendeu. Confie que Deus é que pode acertar as contas. O único que pode fazer justiça é Ele. Romanos capítulo 12, de 17 a 19, Paulo, apóstolo, nos recomenda: nunca retribuam o mal com o mal. Nunca procurem vingar-se. Grave a palavra nunca, nenhuma ocasião. Nunca procurem vingar-se. Deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus conhece as pessoas que ofenderam você. Ele sabe o que aconteceu em todos os sentidos. Ele se importa com sua vida. Ele vai fazer o acerto de contas, ainda que esse acerto tenha que ser com você também. Enquanto nós estivermos procurando desforra, a nossa dor nunca vai ser aliviada, vai só aumentar mais ainda. Nós precisamos decidir se queremos desforra, vingança, ou se queremos ficar livres da nossa mágoa. Um elimina o outro. Buscar desforra, vingança, não funciona. O tiro sempre sai pela culatra. Ela mantém a ferida aberta. Quando a gente busca retaliação, o sofrimento ele é prolongado. O único modo de se obter alívio é através do perdão. Perdoar não significa dizer: não faz mal que você me magoou. Ou aquela de balançar o ombro e dizer assim: o que você fez não me atingiu. Não adianta você pegar, olhar para a pessoa e dar beijinho no ombro, né? Não resolve, não resolve. Perdoar significa entregar minha dor a Deus e deixar que Ele faça o acerto de contas, da maneira dEle. Coloque essa situação nas mãos de Deus, não busque o revide.
Salmo 23 fala sobre Deus preparar um banquete à vista dos inimigos. Deixa que Deus faça o que Ele quiser fazer. Você não busque vingança. Por que nós devemos perdoar? Algumas razões interessantes para isso. Uma delas é que nós mesmos já fomos perdoados por Deus. Então Ele espera que você faça o mesmo pelos outros. Outra coisa é que a falta de perdão, aquele sentimento ruim que fica, acentua o sofrimento. Portanto, é melhor perdoar. E também porque eu e você ainda vamos precisar de perdão no futuro, porque a gente também vai errar. Então é melhor perdoar. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, o texto diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, à medida que nós perdoamos, à medida que nós usamos de misericórdia, nós também somos perdoados por Deus. O que você dá, você recebe. Quanto mais você procurar desforra, vingança, mais a sua dor vai prolongar. Mas quanto mais você libera e perdoa, mais leve a sua vida fica. É aí que eu entro com a ideia da vida continuar. Segunda conselho para você, que a gente aprende lá do evento da briga de Judá e Edom: reconheça que os tempos mudaram e que a vida continua. Gente, lá atrás não deixaram meu tataravô passar pela rua do cara, e eu agora vou fazer briga com ele por causa disso? Lá atrás, um governante com mania de grandeza dominou meu povo. 500 anos depois, agora eu vou lá, não, vamos dominar esse povo, porque lá atrás eles nos dominaram. Vamos trazer isso para os nossos dias. Gente que prejudicou a tua vida lá atrás, a vida levou para outros caminhos. Você não é mais o mesmo. Por que você não aceita que as pessoas também não são mais o mesmo? Muita água já passou nesse rio. Queridos, a nossa vida, ela tem diversos períodos, tempos da nossa vida. Termina-se um, começa-se outro. Então é sábio compreender quando um tempo da nossa vida já passou e saber abrir porta para um tempo novo. Tem gente que está preso no passado. Pessoas passaram pela sua vida. Empresas passaram pela sua vida. 10 anos que você já saiu daquela empresa. E agora no final do ano você encontra um indivíduo numa outra empresa que você vai trabalhar. E você, aquele camarada. 10 anos. Na época de escola, alguém tirou barato de você, você passou vergonha em público. 20 anos depois, você encontra o carinha no Facebook e você fala, eu vou aprontar com ele. 20 anos depois. Tem gente que está presa no passado. Um tempo todo passou pela sua vida, agora é hora de ir adiante. Sem levar essas coisas com você na mochila, tua mochila está pesada. Então, esses períodos da nossa vida, formados assim por lugares, por momentos, oportunidades, pessoas que entram, pessoas que saem da nossa vida, são períodos que passam, que se substituem. Quando você muda de emprego, é uma nova fase da sua vida. Mudou de casa, é uma nova fase. Entrou num curso de faculdade, é uma nova fase. A nossa vida tem essas fases que vão passando, coisas novas aparecem, coisas novas ocupam a sua agenda. Algumas antigas têm que ir cedendo o lugar, porque chegou um novo período na sua vida. Tem gente, por exemplo, que vai ser para sempre na nossa vida. Esposa, filhos, pai, mãe. Esses estão para sempre na nossa vida. E trazem muitas boas lembranças, alguns amigos também são assim, para sempre. Mas existem pessoas que Deus coloca em nossos caminhos só por uma época, por um período, não vão estar ali para sempre. Se nós ficarmos presos a essas pessoas, ao invés de nos ajudar, vai nos segurar. Nós precisamos saber e entender que em determinados momentos da nossa vida, o tempo mudou, acabou. Virou a página.
saber desfazer aquela amizade que teve no passado, sem problemas, seguindo adiante. Foram bons os tempos, mas agora é hora de crescer, eu quero ir adiante, eu não quero ficar preso. Tem pessoas que vão estar para sempre nos nossos corações, mas não servem mais para a nossa vida. As coisas estão mudando, é uma nova época, um novo tempo. Se nós vimos essas mudanças numa perspectiva correta, nós vamos aproveitar melhor essas mudanças. Às vezes nós pensamos que não vamos mais conseguir levar adiante a nossa vida sem aquela pessoa que estava na nossa vida, mas Deus quer que você cresça. Elas cumpriram um propósito, mas agora vamos seguir. Tem um texto na Bíblia, lá de Josué, capítulo 1, versículo 2, que Deus chega assim para Josué e fala: Josué, Moisés morreu. Acabou. O grande líder, o cara que fazia tudo, morreu. Acabou. Tem gente que o Moisés do indivíduo já morreu, o cara ainda está arrastando morto para lá e para cá na vida. Para. Segue a vida. Permita que pessoas novas entrem, que pessoas antigas saiam. Você já teve grandes amigos de escola, que hoje já não são mais seus amigos. A vida levou para caminhos diferentes. Algumas situações, o fato de algumas pessoas deixarem a sua vida, pode ser até uma providência divina, não é? Deus está te livrando de alguns enroscos. Aqui na Carisma, me permita, se você estiver aqui, você vai se lembrar que eu falei, eu vou usar isso como exemplo. Uma conversa aqui rápida, que eu tive com alguém, e essa pessoa, sabe aquela coisa de culto aqui, gente? E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Ainda estou sentindo aquela dor. Eu falei, sério? Minha pergunta foi direta. Desculpa uma pergunta que eu nem lembro mais. Quanto tempo faz que você desmanchou aquele namoro? 1 ano e 4 meses. Hoje. Falei, 1 ano e 4 meses. E ele? Você tem notícia? Ah, tem. Sabia tudo sobre a vida dele. Inclusive que ele já estava namorando e estava marcando noivado. Falei, menina, segue a vida. Você está com uma âncora em você. Se liberta disso. Sai dessa situação. Não, mas eu tenho muita mágoa ainda dele. Ficar com mágoa da pessoa, ficar com um sentimento de vingança, é o mesmo que beber veneno e esperar que o outro morra. É o que você está fazendo. Queridos, às vezes tem pessoas que entram na nossa vida e começam a atazanar a vida da gente. Você já deve ter tido gente assim, não é? Sabe gente que quer controlar a tua vida? Para você crescer na vida, você tem que estar do lado de pessoas certas. Não de pessoas que ficam assim, só usando você, sacando de você o tempo todo. Tem pessoa que se aproxima de você e daqui a pouco eles querem começar a controlar a sua vida. Saiba delimitar isso logo no começo dessas novas amizades e relacionamentos, porque se você deixar passar muito tempo, essas pessoas vão começar a interferir demais na sua vida, vão ter choques inevitáveis, e pessoas que antes davam as mãos para você vão começar a tirar braço de ferro com você. Gente assim pode não estar falando mal de você agora, mas no futuro vai falar. Então, reconheça que é hora de mudar. Você muda, as pessoas mudam, melhor cada um seguir o seu próprio caminho. Por que eu estou citando isso? Porque lá no passado, Edom e Israel fizeram algo que os seus descendentes não fizeram. Como vocês sabem, Esaú e Jacó eram gêmeos e Jacó traiu Esaú e roubou Esaú. Esaú carregou um ódio de Jacó por muito tempo, mas a gente não sabe quanto tempo, tanto que 20 anos depois,
Jacó tem um reencontro com o seu irmão, e ele pensa, meu irmão vai me matar, vai acabar comigo, e matar literalmente mesmo, vai me matar, vai acabar comigo, manda presentes para o irmão. Quando ia tendo esse encontro, ele vai mandando rebanhos, tudo na frente, para apaziguar a ira do irmão que estava vindo na direção dele. Mas, quando Jacó vai diante desse encontro, com medo e não sabia o que fazer ali com o irmão encontra, e as atitudes do Esaú foram muito mais nobres que a do Jacó. Quando ele vê aqueles presentes todos, ele fala, que presente todo é esse que você me mandou? Não são para você. Ele falou, meu irmão, toma o que é teu, eu já sou um cara rico, não preciso disso, o que eu queria era você. Jacó achando que o irmão vinha para matá-lo, o irmão vinha porque estava com saudade. Gênesis 33, versículo 8 e 9, narra esse momento, dizendo assim, Esaú perguntou, o que pretende com todos os rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Que foram presentes que ele foi mandando, né? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Aliás, que tapa na cara foi esse? Porque Jacó roubou o que era de Esaú. E agora Esaú está dizendo, não, eu não quero roubar de você igual você fez comigo. O que é seu, deixa para lá. Mas, olha esse texto que interessante, Gênesis 33, 16 e 17. Naquele dia, Esaú voltou para Seir, que era lá da região de Edom. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. O que é isso? Eles celebraram a paz. Vamos fazer as pazes? Vamos. Mas porque um usurpou o outro, ainda aquelas desconfianças do passado, preferiram viver separados. Era como se o Jacó dissesse assim, usurpei você, me perdoe, arranca de mim essa culpa, você me abraça, perdoa, mas não vamos restaurar a convivência, vai cada um para um lado. Já há paz, mas não dá para viver junto. A vida continua. Se Edom e Israel soubessem resolver as coisas dessa maneira, como seus pais, Jacó e Esaú, resolveram. Não dá para viver junto, porque se a gente viver junto, a gente vai brigar. Não dá para ser amiguinha, porque nós já brigamos demais um com o outro. Não dá mais, mas nós tínhamos uma grande amizade, mas nós fizemos uma sociedade, eu roubei você, você me roubou, e agora a gente não confia mais um no outro. Vamos fazer o seguinte, a gente se perdoa, mas não dá para construir outra empresa junto. Você tem a sua, eu tenho a minha. Vive-se a paz, mas a vida continua. Não se prenda ao passado, meu querido. Mesmo que o passado tenha sido um sucesso, mas deu certo por um tempo. Vamos lá, cresça. Deus vai trazer mais conexões divinas na sua vida, gente nova, novo tempo na tua vida. Deus vai colocar pessoas certas para a sua vida, para te ajudar, mas faça paz com o passado. Não deixa aquela mágoa, aquela marca. Você dissolveu uma sociedade no passado, tiveram briga, muitas brigas, liga para o cara agora no final de ano. Fala, eu estou te ligando, por que você está me ligando? Eu queria desejar para você sucesso, um bom Natal com a tua família, seja um ano novo brilhante. Está me ligando por quê? Está querendo voltar à sociedade? Não, você sabe que não dá certo nada entre a gente e a sociedade. Mas eu quero paz com você. Como Esaú e Jacó, paz. E cada um segue o seu caminho. Eu aprendi na vida uma lição lendo o texto de Gideão, quando fala que ele saiu com um grande exército para batalhar e Deus foi mandando gente embora. Só com 300 ele acabou indo para uma guerra. Quando eu li aquele texto, eu aprendi o seguinte, que não importa quantas pessoas você tem do teu lado, o que importa é se você tem as pessoas certas. Eu me lembro um amigo meu, pastor, uma vez, passando por um problema muito sério de divisão no meio da sua igreja, gente que não ouvia ele, gente que ele pregava, ficavam despregando o que ele pregou, aquela briguinha toda, e esse pessoal gostava muito de um outro pastor de uma outra igreja,
E ficava levando gente da igreja dele lá para outra igreja, mas continuava na igreja dele. Falou, o que a gente faz? O que eu faço? Eu falei, querido, Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Vamos aplicar isso para você. Quem está lá na igreja que te ouve é tua ovelha. Quem não te ouve lá não é tua ovelha, eles são ovelha do outro. Leva os caras para lá. Foi o que ele fez. Chamou aquela turma e falou, vocês não gostam do pastor tal? Vocês não querem que eu recomende vocês para ele, já que vocês gostam tanto dele? Legal. 1/3 da igreja dele. Ele chamou outro pastor e falou, eles admiram você. E não, só que eles estão lá na minha igreja causando problema. Aqui eles vão ser bênção para você. Quer pegar essa turma toda? Sem briga entre nós, nenhum problema, leva essa turma, vai ser bênção para você e bênção para mim. 1/3 da igreja. Imagine 1/3. Se eu pego aqui na Carisma, vamos lá, 1000 pessoas num domingo saem. Ficou um buraco. Não foi muito tempo depois, 1 ano depois, eu fui pregar naquela igreja. Era uma igreja pequena. Ela tinha 60 membros, saiu 20, ficaram só com 40. 1 ano depois eu fui lá, tinham 90 pessoas. Interessante. Agora eles tinham amizade, eles tinham um bom relacionamento. Não importa quantas pessoas você tem do teu lado, importa se você tem pessoas certas. Às vezes isso acontece em sociedade, isso acontece em amizades, pessoas que insistem em relacionamento, namorado então nem se fala. Eu me lembro eu conversando com um casal, e ele falou, não, nós estamos aqui, pedi um conselho para você, porque sabe, a gente briga bastante. Eu falei, sério? Quanto tempo de namoro vocês têm? 2 meses. E briga bastante. Se eu te contar que na minha vida inteira eu não vi o meu pai e minha mãe brigarem, tantos anos de casado, por isso que deu certo. Você acha que vai dar certo um relacionamento desse? Façam paz e sigam o seu caminho, a vida continua. Não é porque a vida teve uma quebra, um problema grave, que ela parou ou acabou para você. Não desista de viver, somente porque uma pessoa que você ama te traiu, por exemplo. Obadias parou de viver, amargo com os edomitas que se uniram aos babilônios para destruir. Cara, segue a vida. Não dá para resolver isso mais. Não viva a vida dos outros. Você vive seguindo a pessoa. Não tem mais nada com ela, mais nada. Puxa o histórico do browser da pessoa. É o Facebook da pessoa, é o Twitter da pessoa, tudo da outra pessoa ela sabe. Fica seguindo a outra pessoa. Aceite o que não pode ser mudado. Deixe o passado virar passado. Vai ter uma vida mais leve. Você foi magoado por alguém, seja quem for. Um ex-cônjuge, sócio, amigo. Por mais que você queira se lamentar, você não vai mudar o passado. Então, o primeiro passo para você ter uma saúde emocional, cura, restauração de alma, é a aceitação da vida. A vida é assim e eu vou seguir. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Eu não posso mudar minhas experiências do passado. Essa é a primeira chave que eu entendo para desfrutar paz de espírito. Não dá para mudar meu passado, mas eu quero que o meu passado vira passado. Eu vou aceitar o que não pode ser mudado. O que eu posso mexer na minha vida é de agora em diante. Então eu vou me concentrar nas coisas que eu vou fazer agora na minha vida, porque de agora em diante eu posso mudar isso. Eu quero terminar com a leitura de um salmo. Por isso, posso pedir para vocês ficarem em pé comigo, por favor? Sofrimento na vida é algo inevitável. Mas se você permanecer como vítima, isso é opcional para você. A Bíblia diz que nós devemos ser muito realistas e entregar tudo nas mãos de Deus. Por isso eu quero ler esse salmo com vocês aqui agora. Veja comigo, acompanhe a leitura do Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 9. É um conselho de Deus para você. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança, paz, tranquilidade. É isso. Em outras palavras, ele está dizendo, faz a tua parte, faz o bem. Você vai ver uma vida boa. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Como o sol do meio-dia, ele vai deixar claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Essa frase deveria ser sublinhada. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Não se aborreça do tamanho da empresa que o teu ex-sócio está agora. E nem se aborreça com aqueles que maquinam mal. Evite a ira. Rejeite a fúria. Não se irrite. Suco de maracujá. Relaxa. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém. Amém. Eu quero dar um conselho para você. Estamos no fim de ano. Aproveite para resolver as coisas do passado que ainda te incomodam. Como esses entraves de família, problemas com pessoas de trabalho, ex-namorado, ex-namorada, às vezes até ex-cônjuge. Estenda perdão. Seja mais nobre. Peça perdão. Seja humilde. Mas a pessoa vai falar um monte. Vire outra face. Seja cristão. Mas pratique o que a Bíblia diz. Busque a paz e siga. Amém? Feliz Natal para você. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse encerramento nosso, e vamos aqui com muita alegria receber esses nossos novos participantes da nossa comunidade. Você que participou da classe de novos, você que se batizou hoje, vem aqui para frente, por favor. Você que veio de outra comunidade, agora está se ligando à nossa comunidade, pelas minhas laterais aqui, pelas minhas laterais. Suba aqui no palco comigo, por favor. Por favor. Peço cuidado apenas nas escadas laterais aqui. Talvez eu precise de alguns irmãos para ajudá-los aqui atrás, por favor. Fiquem aqui, isso. Vão ficando aqui. Outros ficam atrás, que não vai caber todo mundo. Em fila não vai caber todo mundo. Vamos fazendo segunda fila atrás. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Eu preciso de um microfone sem fio aqui, por favor. Eu quero um microfone sem fio aqui. Alguém da música aí, alguém da técnica, me dá um microfone sem fio. Eu quero chamar aqui à frente, eu perdi você de vista agora. Rui, cadê você? Pastor da nossa comunidade que teve com essa turma toda, os orientou. Cadê o Rui? Vendo Silas? Okay. Deixa eu pedir, não estão todos aqui, porque alguns estão de férias, outros estão em outras áreas de trabalho da nossa comunidade. Os pastores da nossa comunidade, vem aqui, fica aqui ao lado. Os pastores, fica ali, ó, o Rui, o Silas, fica aqui ao lado. Outros aí, eu vi o Fernando, vi o Aguinaldo. Muito bem. Muito bom. Olha quanta gente. Meu Deus, que coisa linda de ver. Eu não lembro o número exato, mas dava 200 e... Vocês lembram? Juntando as duas turmas, manhã e noite. 200
611 pessoas novas sendo recebidas só nesse semestre aqui na nossa comunidade. Só nesse semestre, já teve o primeiro semestre. A todos vocês que estão aqui, segura, eu já vou pedir para você orar com a gente aqui. Todos vocês que vieram aqui, que Deus abençoe vocês. Nosso convite para vocês é que a gente viva assim, viva como uma família e pratique essas coisas que nós aprendemos aqui. Nós somos seguidores de Jesus, então nós estamos aqui para aprender mais de Jesus. Amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, orar como Ele orou, fazer o bem às pessoas como Ele fazia. Em Atos 10, versículo 38, diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Essa é a nossa função como igreja. Por toda parte, a partir da nossa casa, vamos fazer o bem, abençoar as pessoas. Essa é a nossa função. Nós queremos orar por vocês nesse momento. Igreja, vamos estender as nossas mãos nesse momento e orar por eles. Juntamente com os pastores aqui, eu peço o Rui que dirija a Deus em oração, abençoando esse povo. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela dádiva que representa cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque na vida de cada um deles está a Tua mão, na história deles está a Tua graça e a Tua capacidade de escrever e reescrever as nossas histórias. Obrigado, Pai, por cada um que hoje foi identificado com a morte e a ressurreição de Jesus através do batismo. Obrigado por cada um que, vindo de outras comunidades cristãs, se encontraram nesse lugar e desejam neste lugar agora fazer a sua morada entre nós, Pai. Obrigado, que o Senhor os abençoe, que o Teu Espírito encha suas vidas, seus corações e suas mentes com alegria, com esperança, com amor, para que vivam como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, os fortaleça nessa caminhada, Pai, e que eles experimentem a cada dia mais alegria como seguidores do Senhor. Amém. E que tudo isso seja para a glória do Teu nome, Pai, para a alegria do Teu coração de Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gente, festa! Parabéns! Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A começar de vocês e vocês também. Abracem-se uns aos outros. Bom Natal para vocês. Bom tempo com Deus e com a tua família. A todos vocês, Deus abençoe. Deus abençoe.